Quando o assunto é setup gamer, um dos principais periféricos para se investir é um mouse. Na minha opinião, mesmo se você não tiver um teclado top de linha, ou tiver um headset meia boca, ele ainda assim não vai te prejudicar tanto quanto um mouse ruim. Principalmente quando a gente fala de jogos que precisa de bastante mira, tipo um CS da vida. Por muitos anos eu usei aqueles mouses genéricos de R$20 que são uma porcaria, e vocês não têm noção da diferença que faz ter um mouse decente para jogar. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou trazer uma lista dos melhores mouses gamer para comprar atualmente, do mais baratinho até o melhor custo-benefício. E detalhe, todos eles são sem fio. Mas então, sem enrolação, bora logo pro vídeo. Lembrando que todos os links vão estar aqui na descrição, bem organizadinhos, e também deixe um comentário se vocês têm alguma sugestão de outros produtos para eu recomendar aqui no canal, beleza? Para mim, uma das maiores vantagens de mouse sem fio é a liberdade de passar ele pelo mousepad, porque não vai ter nenhum fio no meio do caminho para dar atrito com a mesa, e com a tecnologia de hoje em dia, praticamente não tem diferença nenhuma de tempo de resposta do mouse sem fio pro mouse com fio. Mas vamos lá, começando já com o mouse bem baratinho, a gente tem o HX-SJ T90. Ele já vem com conexão wireless 2.4 GHz, que em relação a delay é basicamente zero, e ele também vai ter conexão via Bluetooth. O formato dele é aquele formato padrão, um pouco mais alto na parte do meio do mouse, que é muito bom principalmente para quem tem a pegada palm, que é aquela pegada que a mão cobre o mouse por inteiro. Na parte da construção dele, dá pra ver que ele tem um design muito da hora, ele vem com esses desenhos na parte dos botões e das laterais que já dá um charme, e por falar nos botões, eles são extremamente silenciosos, o que eu particularmente achei bastante interessante. Eu nunca tinha visto um mouse assim que não faz absolutamente nenhum barulho de clique, e no anúncio não tá especificado qual é o switch que eles usam nos botões principais, mas na teoria eles duram até 10 milhões de cliques. Já na parte do sensor, ele vem com PixArt 3212 que vai até 3600 dpi. Esse sensor já é um pouquinho antigo, ele não vai ter o melhor desempenho possível nos jogos, porém pela faixa de preço dele, cara, eu acho que ele é uma opção muito interessante, até porque eu já vi outros criadores indicando mouses mais caros que ele com sensores bem piores, e eu já garanto que esse é um dos mouses sem fio mais baratos atualmente. E quando eu digo mais barato é em relação à qualidade dele, tá? Até existem mouses mais baratos que esse aqui, mas eles são uma porcaria. Você encontra ele pela faixa dos R$70 no AliExpress com os impostos já inclusos, e se você for comprar só ele, o frete fica na faixa dos R$20, mas na minha opinião ainda vale bastante a pena. Agora partindo para o Attack-Shark X3. Ele também vai ter conexão 2.4 GHz e Bluetooth. Em relação à construção dele, não tenho o que reclamar. Ele é um mouse bem firme, com acabamento impecável e muito bonito. Sério, até a cor vermelha dele é muito linda, eu acho muito foda. Pra quem gosta de mouse mais leve, ele vai pesar por volta das 49 gramas. No máximo do máximo ele pode pesar aí umas 54 gramas, mas continua sendo muito leve. E eu recomendo ele principalmente pra quem tem a pegada claw e fingertip. Pra quem tem uma mão menor, eu acho que ele até pode servir pra pegada palm, mas pra quem tem a mão grande, o mouse pode acabar ficando um pouco pequeno, então palm não vai servir tão bem. O switch dos botões principais dele é o Black Mamba, que dura até 80 milhões de cliques, e no geral eles vão ser muito bons e responsivos e até com feedback tátil bem legal. Ele vem com fits de PTFE que desliza mais no mousepad, então para fazer desde movimentos mais rápidos até movimentos mais controlados ele vai ser bastante agradável. O sensor dele é o PAW3395, esse sensor vai ser meio que padrão nos mouses custo-benefício, e ele é simplesmente o melhor sensor para mouse sem fio disponível no mercado atualmente. Então em relação ao sensor, os mouses dessa lista não vão te decepcionar em nada. Sério, não tem nenhum sensor para mouse sem fio que seja melhor que o PAW3395. E ele vem com uma bateria de 300 mAh, que dura aí por volta de umas 65 horas contínuas de uso. E cara, atualmente você encontra ele pela faixa dos R$170 no AliExpress, e pela faixa de preço dele, o que ele entrega tá de muito bom tamanho. E não tinha como eu deixar de lado o Kissona M600. Ele é praticamente o irmão gêmeo do Attack-Shark X3, a qualidade de construção dele e o formato vão ser praticamente os mesmos, só que a principal diferença entre eles é o switch, que no caso do Kissona vem com switches Ruano, que também duram lá por volta dos 80 milhões de cliques. Os dois switches são muito bons, no geral não tem muito o que reclamar entre eles, mas tem gente que prefere os switches Ruano, então varia de pessoa para pessoa. E ele também vai trazer uma bateria maior de 500 mAh, que vai durar por aí umas 80 horas de uso contínuo. E ele é só um pouquinho mais caro que o Attack-Shark X3. Você encontra ele lá pelos R$195 por aí. E agora, partindo para meio que o irmão mais velho do Attack-Shark X3, a gente tem o Attack-Shark X6. Eu já vou falar
falar aqui do principal destaque dele, que é a dock de carregamento, que além de carregar o mouse, ela também serve como extensor para conexão 2.4 GHz, além de ter um design e um LED muito lindo. A bateria dele também vai durar na casa das 65 horas. Em relação ao acabamento dele, também vai ser perfeito, não vai ter nenhuma rebarba entre os encaixes dos botões e coisas assim, mas eu tenho que confessar que a construção dele é um pouquinho inferior em relação ao Attack Shark X3. Mas isso se deve ao fato que ele vem com a dock de carregamento, então eles tinham que economizar em alguma outra parte. O design dele também vai ser bem agradável para quem tem a pegada claw, já que ele tem a bunda mais levantada, lá ele. Ele também vai ter os switches Ruano e o sensor PAW3395, então basicamente a única desvantagem dele é a economizada que deram na construção, que como eu já falei, foi por causa deles terem implementado a dock de carregamento. Então vai da sua preferência se tu acha que essa dock vai ser útil para você. E você encontra o Attack Shark X6 na faixa dos R$185 em média. E agora eu vou falar de um dos queridinhos da galera, que é o VXZ Dragonfly R1. O formato dele é bem semelhante ao Attack Shark X6, mas diferente dele, a construção desse aqui já é melhor. Ele tem uma construção que passa uma vibe mais firme, mais resistente. O acabamento dele é padrão igual aos outros mouses, muito bem feito, sem rebarba nenhuma e etc. A conexão também vai ser 2.4 GHz e Bluetooth. O sensor também vai ser o mesmo PAW3395, que não tem o que reclamar. E uma diferença dele é o switch Ruano Blue White. E pelo que eu vi, tem bastante gente que prefere esse switch do que os outros. Ele já vai ter uma bateria um pouquinho menor de 250 mAh, que vai durar aproximadamente umas 40 horas, que ainda é bastante coisa. E você encontra ele a partir dos R$190. E um detalhe interessante é que esse mouse tem outras duas versões Pro e Pro Max. Carinha tá parecendo até um iPhone. As principais diferenças é a duração da bateria. A versão Pro dura até 75 horas de uso contínuo e o Pro Max chega até 150 horas, que é coisa pra caralho. E junto com o cabo vem um extensor para conexão 2.4 GHz, que vai deixar o dongle mais perto do mouse e vai acabar evitando de ter alguma interferência ou mau contato ou coisa assim. E as versões Pro e Pro Max também suportam o polling rate de 4000 Hz, que resumindo bastante aqui para eu não me prolongar muito, é o tempo que demora pro mouse transmitir a informação pro PC. A maioria dos mouses vem com polling rate de 1000 Hz, o que significa que o mouse leva 1 milissegundo para transmitir informação, e um polling rate de 4000 Hz leva 0,25 milissegundos. O que até pode parecer muita diferença, mas meros mortais como eu e você não vamos notar diferença nenhuma. A não ser que você seja um jogador profissional que tá procurando a melhor conexão possível, aí vale a pena para você. E além de que para usar esse polling rate maior, você precisa comprar um receptor 4K, então já acaba sendo um gasto a mais. Agora passando por um dos mouses que eu mais achei interessante na hora de fazer essa lista, que é o Rapu VT9 Pro. Aqui ele já tem um design bem diferenciado em relação aos outros mouses. O formato dele vai ser muito bom, principalmente para quem tem a pegada palm e fingertip, e a construção dele é impecável, não tenho o que reclamar. O acabamento dele, igual aos outros mouses, também é perfeito, não tem nenhuma rebarba ou alguma imperfeição, e dentre todos os mouses, pelo menos na minha opinião, esse que eu tenho o design mais bonito. Junto com ele já vem um extensor pro dongle 2.4 GHz, e além disso ele também suporta o polling rate de 4000 Hz, mas também tem que comprar o receptor separado. Ele vem com switches Onron, que duram por volta dos 50 milhões de cliques. Eu já aviso que eu não sou expert para saber todas as diferenças de um switch pro outro, mas eu garanto que são switches de extrema qualidade. E um ponto que o Rapu se destaca bastante é a bateria, meus amigos. Ele vem com uma bateria de 800 mAh com uma autonomia de 160 horas de uso contínuo. Leva quase uma semana para descarregar totalmente esse mouse. Mas o lado bom é que ele carrega 100% em torno de 3 horas. Então a bateria nunca vai ser um problema. Na parte do sensor, ele também vai ter o mesmo PAW3395. No anúncio diz que é um PAW3398 criado especificamente para eles. Mas eu não levaria isso muito em consideração porque deve ser basicamente o mesmo sensor. Se tem alguma diferença é algo muito mínimo. E você encontra o Rapu VT9 Pro na faixa dos R$200 aproximadamente. Agora, no penúltimo mouse dessa lista, a gente tem o Deluxe M800. Ele é vendido nas versões Pro e Ultra. Então eu vou mostrar as principais diferenças entre esses dois modelos. Os dois vão ter basicamente o mesmo formato, que aliás é bastante parecido com o Razer Viper Mini, então no geral a ergonomia dos dois mouses vai ser muito boa. Mas um ponto positivo para a versão Ultra é a construção. O design dessa versão passa uma vibe bem mais premium e no geral a versão Ultra tem uma construção melhor. Os dois vão ter o mesmo switch nos botões principais, que é o Ruano Pink Dot, que não tem nem o que comentar, ele é um dos melhores switches para os mouses custo-benefício, mas até onde eu pesquisei, os botões são melhor implementados na versão Ultra, principalmente os botões das laterais. Os dois também vão vir com PAW3395, até porque não tem como um ser melhor que o outro nesse quesito, os dois já têm o sensor top
topo de linha, porém é só a versão Ultra que suporta o polling rate de 4000 Hz. Outra diferença entre os dois é a bateria. A versão Pro tem 500 mAh, que dura por volta das 80 horas, e a versão Ultra tem uma bateria de 600 mAh, que dura por volta das 120 horas de uso contínuo. Já é um upgrade bastante significativo. E outra grande diferença é o preço. A versão Pro você encontra lá pelos R$220 e a versão Ultra lá pelos 290 por aí. E pra finalizar, eu quero falar sobre um mouse que eu não vejo muita gente falando sobre ele, que é o Darel A955. Ele tem esse design mais voltado pra ergonomia, e um detalhe bem legal é que a parte de baixo dele é transparente. Dá pra ver as peças internas e tudo mais, que eu particularmente acho bem da hora. No geral, a construção dele é bastante original, o formato dele, por exemplo, não é igual a nenhum outro mouse do mercado, e em relação a peças internas, como o switch e o sensor, eles também são fabricados pela Darel. Então não tem como ter uma noção exata do desempenho deles comparado às peças já consolidadas no mercado, porém, pelo que eu pude ver de opiniões de outras pessoas, o desempenho dele é muito bom. Além de que ele vem com uma bateria de 930 mAh, que segundo a Darel dura 12 dias. Mas eu sinceramente não sei qual é o critério que eles usaram para fazer os testes da bateria, mas continua sendo uma bateria de 930 mAh, que é muita coisa. E ele também vem com uma base de carregamento, que também, além de carregar o mouse, vai servir como extensor para conexão 2.4 GHz. Então esse mouse tem praticamente uma bateria infinita, e você encontra ele na faixa dos R$280. Lembrando que os links vão estar aqui na descrição, bem organizadinhos, para facilitar sua vida. E se você curtiu o conteúdo, por favor, se inscreve aqui no canal e deixa o like para dar aquela força, beleza? Então é isso e eu te vejo no próximo vídeo.